web ouvintes, sejam todos bem-vindos ao PSC Cast, Direito, Advocacia e Café. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com o Dr. Alexandre Romão Severino, especialista em Direito Previdenciário. Nós vamos conversar um pouco sobre o BPC, ou LOAS, né? E vamos aproveitar aqui o Dr. Alexandre para nos desvendar esse mistério, por que BPC ou por que LOAS, né? Cada um chama de uma maneira. Mas antes eu gostaria que o Dr. Alexandre se apresentasse e nos respondesse aí o porquê dessa diferença. Olá pessoal, então Alexandre Romão Severino, sou advogado aqui do Porto Severino e Cunha, responsável pela parte previdenciária aqui do escritório. Sou especialista em direito previdenciário, em direito público e hoje aí abordar nesse nosso primeiro episódio aqui do PSC Cast, abordar o BPC, benefício de prestação continuada, um benefício tão importante aí principalmente para os menos favorecidos aí, né? E já inicio então, né, a questão da diferença. BPC é a forma como está lá na lei, né, benefício de prestação continuada, então a sigla, né, que abrevia de benefício de prestação continuada, e LOAS porque é o nome da lei, né, então Lei Orgânica de Assistência Social, então por isso LOAS, né. Então a diferença é essa, alguns acabam tratando como pelo nome da lei, LOAS, mas o correto mesmo talvez seria o BPC, benefício de prestação continuada. E quem tem direito a esse benefício, né? Já aproveitando ali, qual a diferença do BPC para uma aposentadoria normal? Quem tem direito, né? Para que nós possamos entender aí. Sim. O benefício assistencial ele é previsto, né, para pessoas idosas, então a partir de 65 anos, ele não diferencia homem e mulher ali, então é a partir de 65 anos, diferente da aposentadoria por idade normal, né, uma aposentadoria seria 65 homem e 62 a mulher, então já a primeira diferença aí, né, e o primeiro requisito para a concessão do BPC, então BPC, vamos separar aqui primeiro aqui até para não criar confusão então vamos primeiro os requisitos do LOAS ou do BPC, seria por idade, então 65 anos tanto homem quanto mulher, e a outra possibilidade seria por incapacidade, né? A pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência, ela também vai conseguir o BPC. Então ele é previsto por idade ou por deficiência. E o outro requisito seria a questão, além de ter que comprovar a idade ou a deficiência, seria a renda per capita, né? Então fala-se muito sobre a questão da miserabilidade, então ela tem que comprovar que realmente necessita daquele benefício, não tem como ter a subsistência dela, nem conseguir prover e nem ter ela provida por outra pessoa, né? E aí é onde chega essa questão do critério de 1/4 do salário mínimo, que é o que se ventila muito, né? A grande diferença ali da aposentadoria aposentadoria mesmo, por um benefício assistencial, a aposentadoria é um benefício previdenciário, então ela exige contribuição, né? Qualquer espécie de aposentadoria, ela vai exigir, né, uma contribuição prévia. Então, uma aposentadoria por idade, por exemplo, necessita de 15 anos de tempo de contribuição. Por isso que muitas vezes até o benefício de prestação continuada, ele acaba sendo o último remédio que a gente acaba conseguindo para o segurado, né? Então ele chega no escritório às vezes querendo se aposentar por idade, porque já tem uma idade avançada, e acaba fazendo o cálculo e vê que a pessoa não conseguiu, não tem um número mínimo de contribuição, e é onde a gente tenta sempre a questão do benefício assistencial, porque a pessoa já tem a idade, mas ou não está contribuindo, ou já está muito tempo sem contribuir, e não tem a carência mínima ali, os 15 anos, e acaba ganhando esse benefício assistencial se enquadrar, lógico, né, a questão da renda per capita, às vezes mora sozinho, ou só tem uma esposa que já tem uma idade avançada e vive com salário mínimo, aí consegue também esse benefício assistencial, né? Então, para que os nossos ouvintes ali entendam, né? Primeiro, seria a idade mais a questão da renda per capita. Isso. Ou a questão da incapacidade mais a questão da renda per capita. Isso. E tem alguma exceção para isso, em questão da renda per capita, ou da idade, ou da incapacidade? Bom, questão da idade é 65, né? Não tem hipótese de redução da idade para algumas possibilidades, né? E questão da incapacidade, há previsão legal de flexibilizar essa questão de 1/4, talvez para meio salário mínimo, dependendo do grau de incapacidade ali da pessoa, né? Do segurado que está precisando desse benefício. E, lógico, o critério de 1/4 é um critério objetivo, né? A pessoa que comprovar esse 1/4 do salário mínimo, ela tem direito, né? O INSS não vai questionar porque está ali, tem a idade.
e tem um quarto do salário mínimo, é um critério objetivo. Só que tem algumas pessoas que, às vezes, por exemplo, ganha um salário mínimo e meio, né? Questão da renda per capita superou um pouco, né? Mas ela consegue comprovar por outros meios, né? Com critério subjetivo, que fala-se, né? Ela consegue comprovar que a renda, apesar de ser um pouco superior a um quarto salário mínimo, não é suficiente, né, para suprir todas as necessidades do grupo familiar. Então, quando ela consegue comprovar, tipo, principalmente a questão quando tem uma pessoa com alguma deficiência que exige uma medicação e essa medicação ela não é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Então, é lógico que tem que fazer essa comprovação também, né? A pessoa vai ter que comprovar que há uma prescrição médica, ela tem que utilizar aquela medicação, ela tem o valor daquela medicação e tem uma declaração ainda do Sistema Único de Saúde dizendo que ela não oferece aquele medicamento, né? Então, não é só dizer que precisa daquela medicação, ela tem que comprovar que o Sistema Único de Saúde não fornece aquela medicação. Então, se ela conseguir comprovar isso, vai flexibilizar essa questão de um quarto também na justiça, né? E vai ser concedido o benefício, apesar da renda per capita ser um pouco superior a um quarto do salário mínimo. E como que é feito esse cálculo desse um quarto aí? Da renda, é toda a renda da família, engloba a renda da família, ou é só a minha renda? Como é que funciona isso, né? Para quem está nos ouvindo aqui entender um pouco. Sim. É a renda de todo o grupo familiar, então todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, né? Então, no caso aqui, né, se forem 4 pessoas, né, para ficar bem fácil aqui para a gente entender, então um casal e 2 filhos, se um deles receber um salário mínimo e for essa a renda do grupo familiar, ele já se enquadra, porque a renda é igual a um quarto do salário mínimo, né? Então já se enquadra. Se tiver 5 pessoas, já está inferior a um quarto do salário mínimo, teria direito. Então, um pai de família que recebe um salário mínimo e tem um filho que é incapaz, então são 4 pessoas, tem um filho incapaz, vai se enquadrar, vai ter direito ao benefício, né? Lógico que tem que passar por perícia, ver a questão da incapacidade. Se é uma incapacidade de longo prazo, daí isso já tem que ficar bem entendido, né? Porque não é qualquer incapacidade, não vai quebrar o braço e ter direito ao benefício assistencial, seria um auxílio-doença. A lei fala em uma incapacidade de longo prazo, então teria que ser uma incapacidade superior a 2 anos. A lei fala em 2 anos, então teria que ser uma incapacidade superior e daí vai passar por uma perícia médica, né? E o perito vai avaliar se ela atende esse requisito de incapacidade de longo prazo, tá? E esse pai, né, que tu citou agora, vamos supor que ele realmente tem um filho com essa incapacidade, como que ele faz para requerer? Qual é o caminho para ele requerer esse benefício? Bom, ele tem que ter o cadastro único completo, né? Então ele tem que estar inscrito, né? Tem que ir até o CRAS e fazer esse cadastro. A família ela tem que estar inscrita no cadastro único, que é dos programas do governo federal, né? É o primeiro requisito. Para dar entrada, ele é obrigado a estar inscrito no cadastro único. E aí fazer esse pedido, né? O CRAS ele faz essa mediação também, né? Ele auxilia nesse pedido, mas é possível fazer pelo 135 do INSS, que é o canal direto por telefone, né? A ligação é gratuita. E pela internet, pelo próprio site do INSS também faz esse pedido, ou pelo aplicativo Meu INSS vai conseguir fazer o pedido do benefício, né? A questão da documentação, hoje o site fala inclusive só no CPF, então a pessoa tem que ter um CPF, então ela tem que estar inscrita no cadastro único e dar entrada com o CPF. Depois vai passar pela perícia, lógico que daí vai precisar da documentação que comprova a incapacidade, se for incapacidade, né? Mas no caso, se for, por exemplo, o benefício por idade, o CPF já bastaria com o cadastro único. O cadastro único ele tem que ser atualizado, né? A cada 2 anos ele tem que ser atualizado, senão o benefício, inclusive, ele pode ser cessado se a pessoa não atualizar ele. Então, isso tem que ficar bem claro, né? Tem que estar sempre bem atento a isso. E talvez por isso, doutor Alexandre, a importância das pessoas, antes de requererem o benefício, então, consultarem um profissional, um advogado especialista, para que possa dar esse apoio e entrar com a documentação da forma correta? O que às vezes acontece é a pessoa vai lá no CRAS e às vezes dá uma informação que às vezes por si só já prejudica a concessão de todo o benefício, né? Como o critério ali, existe esse critério de um quarto do salário mínimo, às vezes uma pequena renda que tu declare lá no CRAS, ele coloca, às vezes tu já não consegue desconstituir ela depois, né, ainda na justiça, né, ou até na via administrativa. Então, aquela declaração ela é muito importante. Então, antes, é lógico que por isso a importância talvez de procurar um profissional antes, é porque essa primeira informação que tu coloca lá dentro do cadastro é o que vai dar base para todo o transcorrer do processo em si, né? E
vamos supor aí que esse pai ele conseguiu o benefício, né? Ele tem que estar indo periodicamente no INSS, fazendo alguma declaração em relação ao que ele ganha ou não? Como é que funciona isso? Eu fui lá, consegui o benefício e fechou, não preciso mais ter no INSS. Corre algum risco de perder o meu direito a esse benefício? Então, na verdade, é o CAD único. O cadastro único vai ser onde vai estar as informações de toda a renda do grupo familiar. Então, o grupo familiar, ele tem que estar cadastrado no cadastro único, né? Então, é algo que vai acontecer meio automático, né? Então, se o pai hoje tem uma renda de um salário mínimo, ele está lá. Está declarando lá no INSS que tem essa renda, está lá no cadastro único, né? Só que a partir do momento que esse pai começar a receber 2 salários mínimos, o INSS já vai ver que essa renda aumentou. Então, como a renda per capita aumentou, provavelmente o benefício vai cessar porque mudou as condições do grupo familiar. Então, ultrapassou o critério de 1/4, o benefício ele vai cessar porque mudou as condições da família. Caso esse pai tenha esse benefício cessado, mas a condição dele continua igual, qual a tua orientação, né, para esse pai? O que ele deve fazer? Que caminho ele deve tomar? Se o benefício foi cessado, né, via de regra o INSS ele intima a pessoa para se manifestar quanto às condições, né? Então ele vai mandar intimar e a pessoa vai apresentar a defesa dela. Então ela vai ter que informar ali se realmente mudou as condições. Teve um aumento da renda, só que ele também tem a possibilidade de ele demonstrar que também aumentou a despesa ou entrou mais alguém no grupo familiar. Então ele vai ter que mostrar que apesar da renda ter aumentado, aumentou também a despesa. Então, talvez teria que comprovar por um critério subjetivo, né? Se ele já saiu do critério objetivo de 1/4. Eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Agradecer aqui ao Dr. Alexandre pelo esclarecimento. Esse vídeo vai ficar aqui no nosso site, no nosso Instagram, né, no YouTube, para que todos possam ter acesso aí em caso de dúvidas. Tenham todos aí um ótimo final de semana. Vou passar a palavra ao Dr. Alexandre, uma ótima semana, quer dizer, e vou passar a palavra ao Dr. Alexandre para que ele faça um fechamento aí e de repente alguma dica para quem está aí necessitando e precisando pedir o benefício aí de prestação continuada. Então, é um benefício de suma importância. A gente sabe que tem pessoas aí às vezes passando dificuldade porque não sabe, não conhece esse benefício, né? Então, às vezes a pessoa acha, poxa, eu já tenho uma idade avançada, mas eu nunca contribuí, então eu não vou conseguir me aposentar. E então esse é um benefício que ele abre essa possibilidade, né? Então você nunca contribuiu, mas possui 65 anos, é o benefício adequado, né? Ele é justamente para as pessoas que não contribuíram ou não estão contribuindo. Seja então, como a gente conversou ali, né, por idade ou por incapacidade. Então, se você de repente é essa pessoa ou conhece alguém que às vezes está passando por dificuldade, né, por conta de uma incapacidade ou tem uma idade avançada, consegue esse benefício. E até eu não sei se eu cheguei a abordar ali, eu acho que eu não cheguei a abordar, ele não... se você já recebe um salário mínimo de um benefício assistencial, que às vezes você recebe, às vezes é um casal, né, e um deles recebe, esse benefício assistencial que ele recebe, ele não entra no cálculo da renda per capita, né? Então, às vezes é um casal que vive com LOAS. O companheiro também vai conseguir receber, então os dois vão receber cada um BPC, porque ele não entra no cálculo, né, da renda per capita, né? Então isso já é bom ficar bem claro aí, para ficar bem atento, né? E também no caso da pessoa idosa, se a pessoa idosa não recebe um benefício previdenciário, mas ele é de um salário mínimo, então ela tem 65 anos ou mais e recebe um salário mínimo, esse benefício também não vai levar em conta no cálculo da renda per capita, assim como LOAS, né? Então tem algumas regras aí, né? Se você não está contribuindo ou não contribuiu e acha que se enquadra, procure um